Bom, pessoal, então estou gravando aqui. Bom dia. Hoje nossa aula do dia 19/9, tá? Nossa primeira parte da aula. Nós vamos finalizar aqui os slides que fala do valor justo. Só lembrando que eu já postei 2 atividades lá para a gente resolver. Então, a semana que vem a gente ia resolver esses exercícios. Como nós então vamos ter aí um dia de folga, o que a gente faz? Eu vou aplicar mais exercícios aí no dia 13, como a gente já tinha feito aí nas aulas passadas. A gente pega a aula da semana para resolver os exercícios, que aí na semana a gente resolve e discute os exercícios, e no sábado a gente então tem aí os conteúdos, tá? Bom, então nós vamos finalizar o CPC 46 e vamos entrar hoje no CPC 7, quando fala de assistência ou subvenção governamental. Muito bem, pessoal, deixa eu só perguntar aqui para vocês, com relação à assistência ou subvenção governamental, alguém tem algum cliente ou na empresa recebe esse tipo de verba, recebe esse tipo de recurso, ou tem que contabilizar de alguma forma esses valores, ou já viram isso, ou trabalham em alguma entidade sem fins lucrativos? A Luciana Lá tá... no escritório a gente tem bastante entidades, professor. Ah, é? Lá eles têm bastante mesmo. E você tem alguma lá na sua carteira de clientes? Eu até tinha na minha carteira, mas eu nunca mexi. Tá. Eu só conferia. Eles mandavam. Eu tinha uma entidade, eles mandavam os documentos para conferir, que eu tinha que conferir, né? Folha de pagamento certinho, porque tinha que levar para a prefeitura para assinar, né? Sim, sim. Para eles poderem liberar a verba. Tá. E você fazia esse registro contábil ou não? Sim, aí a gente fazia a contabilização Tá. depois, né? Mas eu só conferia, assim, geralmente. Peraí. Eu só fazia a conferência inicialmente, mas aí depois a gente fazia porque essa entidade, ela era um grupo, né? Era escola. Era um grupo de escola. Tá. E aí ela tinha matriz e filiais. Entendi. Alguém mais aí? Não? Não? Tá bom. Nós vamos então falar sobre esse tema hoje para a gente ver como é que a gente faz esse registro contábil, como é que a gente tem que tratar quando a gente recebe dinheiro do governo nas empresas. Eu já tive várias situações, eu já tive um aluno, por exemplo, numa das instituições que eu leciono, que ele trabalhava num clube e eles receberam caiaques do governo, por exemplo. Era a equipe brasileira de caiaques, né? Então ele queria uma vez, até na aula ele me perguntou, era até uma aula de FRS, ele perguntou, professor, como é que eu contabilizo isso? Como é que é o registro contábil? Porque eles não tinham ideia de como registrar. Porque esses caiaques são caiaques específicos para competição internacional, e eles representavam, eles eram da equipe olímpica do Brasil, tá? Aqui em São Paulo. Enfim, então, às vezes você tem situações em que a empresa recebe aí terreno, recebe dinheiro, tem redução de impostos, certo? Como quando a gente tem redução de impostos, como é que a gente faz esse registro contábil, né? Bom, então isso é o que a gente vai falar hoje, mas antes nós temos então que finalizar aqui o nosso valor justo. Bom, nós falamos bastante sobre o valor justo, pessoal, e quando a gente fala do valor justo, ó, nós falamos então sobre as abordagens, né? Ó, abordagem de mercado, que eu uso as informações que são referentes ou que eu tenho que considerar as informações que são relevantes, ó, geradas por transações de mercado, ou seja, quando tecnicamente eu copio, eu apuro meu valor justo a partir de operações semelhantes. Quando eu faço uma abordagem da receita, que eu pego a receita que eu vou ter no futuro e trago ao valor presente, ou quando eu custo, né? Ou seja, se eu tivesse que substituir esse bem, qual seria o custo de reposição? Então, aí ele dá as abordagens aqui e a gente tem os inputs, pessoal. O que são os inputs, né? Eles são, na verdade, ó, só um minutinho, peraí, vou espirrar. Ai, meu Deus, me atacou a rinite aqui, a rinite. Bom, então, na verdade, esses inputs, eles são premissas, na verdade, ó, que seriam utilizadas por participantes do mercado ao precificar o ativo ou o passivo. Então, incluindo premissas sobre risco. Ei, meu Deus. Tá difícil, me deu uma crise aqui agora. Ó, então, por exemplo, ele fala aqui, ó,
Então, na hora que você vai ter esses inputs, a gente tem os riscos. Toda vez que a gente vai precificar, a gente vai trazer a valor presente, você vai fazer desconto, você tem risco envolvido, tá? Ele fala aqui, ó. Então, por exemplo, risco inerente... Puxa vida, desculpa, pessoal. Ó, ele fala aqui, ó, risco inerente a uma técnica de avaliação específica utilizada para mensurar o valor justo. Então, quando eu estou fazendo essa precificação, o que acontece? Eu posso ter, ó, dois tipos de risco aqui, ó. Veja, primeiro, o risco ele pode estar na técnica, ou seja, a técnica que eu estou utilizando pode não ser adequada. Ou o modelo de precificação, ele pode não, digamos, gerar o valor justo da forma como deveria. Então, esse é um risco que a gente tem, sabe? Quando você escolhe um método errado. Veja que aqui ele tem duas coisas, o risco inerente às informações. Então, quando você usa uma técnica, eu preciso de informações, né? Aqui a gente entraria basicamente naquela coisa do sofismo, por exemplo. Sabe o que é um sofista, um sofismo? Bom, quando você vai na filosofia, o sofismo, né, é aquele tipo de filosofia que, assim, os dados, as premissas que você tem, elas estão corretas, mas a lógica que você utiliza está errada. Então é mais ou menos assim, a fonte de dados está correta, mas a base de dados está correta, que seria aquele item. Então eu posso ter um risco inerente à base de dados incorreta. Esse é um ponto. Agora, eu posso ter a técnica errada. A técnica pode não ser adequada. Então, o sofismo diz o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Ele fala assim, o amor é cego, certo? O amor é cego. Não tem essa premissa? Beleza, isso é uma premissa. Deus é amor. O amor é cego. Deus é amor. Stevie Wonder é cego. Logo, Stevie Wonder é Deus. Percebe? Veja só. Não é uma lógica isso? É uma lógica. Mas é uma lógica errada. Ou seja, veja que as bases de dados, elas estão corretas, tá? Mas a lógica, ou seja, é como se a metodologia estivesse errada. Então, quando a gente fala aqui nessa questão desses inputs, então a gente tem o risco que está atrelado à técnica, que eu posso usar uma técnica errada e, consequentemente, eu vou precificar errado o meu item, meu ativo ou passivo. Agora, eu posso usar a técnica certa, mas ter as informações erradas. Tá? Usando a técnica certa e a informação errada, cai nesse exemplo que eu passei para vocês. Tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Se eu tenho, olha só que interessante, ó, se eu tenho base de dados correta, técnica correta, a minha resposta vai ser o quê? Errada ou correta? Eu tenho base de dados correta e tenho uma técnica correta. Partindo do pressuposto que eu sei usar aquela técnica. Minha resposta vai ser correta. Agora, se eu tenho uma base de dados errada, tá? Mas eu tenho a técnica correta, minha resposta vai ser como, Marcelo? Vai ser errada. Vai ser errada. É o mais e mais, menos e menos. Agora, se eu tenho a técnica errada e se eu tenho a base de dados erradas, a minha resposta vai ser o quê? Correta. Aí vai ser errada do jeito. Aí vai ser correta. Se a minha base está correta e a minha técnica está correta, a minha resposta é correta. Se a minha técnica está errada ou a minha base está errada e a minha técnica está correta, a minha resposta está, digamos, errada. Agora, se a minha base está errada e a minha técnica está errada, minha resposta está correta. Aí sim, Eduardo, agora pegou, né? A Daiane está ali tentando entender, né? Bom, por que acontece isso, pessoal? Porque se você tem uma técnica errada e uma base de dados erradas, qualquer resposta está certa. Tá certo? Porque não interessa. Assim, qualquer resposta é certa, porque você não tem, digamos, você não tem como saber se aquilo está certo ou está errado. Então você tem que considerar qualquer resposta. A técnica está errada e a base está errada, está tudo errado. Ou seja, então tá certo. Errado, certo com certo, certo. Certo com errado, errado. Errado com errado, certo. Não é assim? É assim que funciona. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer, mensurar o valor justo, então a gente tem que observar esses inputs, tá?
Aí a gente tem aqui que esses inputs eles podem ser aqui observáveis ou não observáveis, tá? Dependendo do que a gente vai usar. Olha aqui, ó, a gente tem os inputs de nível 1, 2 e 3, que ele vai cair justamente nesse item que ele estava falando, ó. Então, o nível 1, pessoal, são preços cotados, tá? Não ajustados. Não ajustado é não trazidos a valor presente. Então, o que são esses preços cotados? Ele fala que ó, em mercados ativos, para ativos ou passivos idênticos, a que a entidade possa ter acesso na data da mensuração. Tá? Quem poderia dar um exemplo desse aqui, pessoal? De cotação de valor cotado, né? Quem poderia dar um exemplo aqui? Hoje vocês estão muito em silêncio. É o dólar? Oi? Dólar? Tudo bem, até poderia ser. Você tem a cotação. Pensando em termos de cotação, poderia ser, tá? Ações. Ações. Quando você vai comprar, por exemplo, gado. Então, você tem cotação do gado todo dia você tem, inclusive mais de uma vez por dia, né? Porque você tem os fechamentos do mercado. Se você vai comprar derivativos, derivativos não, você vai comprar commodities, por exemplo. Então, você, na BMF você tem... hoje tudo na Bovespa, né? Mas você tem lá a cotação da soja, enfim, você tem a cotação desses do gado, você tem a cotação, você vai comprar feijão, você vai comprar arroz, você vai comprar trigo, soja, tudo você tem cotação, tá? Então você tem uma cotação específica no dia e essas cotações elas ficam registradas, então eu posso consultar essa cotação a qualquer momento. Então lembre-se que essa questão aqui quando ele fala aqui possa ter acesso na data da mensuração, é que assim, eu estou fazendo o registro pelo valor justo, estou fazendo uma venda, o comprador ele pode checar se aquele valor está adequado ou não, se ele está dentro aí, digamos, vamos falar assim, do valor justo ou não, ok? Esse é o nível 1, tá? Aí você tem informações de nível 2 aqui, ó, que são observáveis para o ativo ou passivo, seja direto ou indiretamente, exceto os preços cotados do nível 1. Então aqui a gente cai naquela coisa de você observar aquela operação que você está fazendo com uma operação que já tem no mercado, tá? Operações semelhantes. Então, por exemplo, estou comprando, a gente já falou aqui, vou comprar um carro antigo, vou comprar um carro usado, antigo, como que eu posso saber se esse valor está justo? Bom, você tem operações semelhantes, pessoas que fazem parte do mercado, que são conhecedoras do mercado, elas têm uma noção desse preço. E quando a gente fala ter uma noção, por que a gente tem uma noção? De onde vem essa expressão tem uma noção? Tem uma noção porque eu conheço o mercado e sei que operações semelhantes são feitas, né, de acordo aí com as operações. Esse dia eu estava falando com o Marcelo sobre o violino, né, Marcelo? Acabou não fechando nada lá ainda, tá? Só para você saber, né? Mas assim, ele me ofereceu lá um violino para comprar lá, para minha esposa e tal. Assim, se eu quiser saber, o que eu faço? Peguei o preço dele, posso cotar na internet, vou lá lá na Teodoro, que tem isso, tem outras lojas que tem, vou fazer uma cotação, não é certo? Né? A gente pode fazer isso, veja. Não é que eu estou pegando isso, como eu posso dizer, numa bolsa de valores que tem um valor cotado. Não, mas eu vou pegar operações semelhantes, pessoas que estão comprando e vendendo num mercado específico. Isso é com qualquer item, tá, pessoal? Carros, imóveis, esse tipo de coisa. Se o cara oferece para você... Bom, há um tempo atrás, né? Vou voltar naquele exemplo que eu estava vendendo lá o apartamento lá na praia, faz um tempo, no começo do ano. Quando eu estava vendendo... assim, a média de mercado era 150, sei lá, 160, 140. Entre 140 e 160, era essa média aí, a avaliação que eu tinha lá no meu apartamento, né? Pela localização, pelo tamanho, tudo isso. Aí teve um cara que chegou lá oferecendo 120. Não, eu fecho 120, dou agora. E ainda queria dar um carro ainda no negócio, né? Enfim, veja, abaixo do mercado. Aí você vai me falar, mas puxa, é o valor justo 120? Não, não é, porque a média, o valor justo é entre 140, 145, 150, 160. Não adianta o cara oferecer 120. Eu nem ouvi a proposta do cara. Por quê? Porque estava abaixo daquilo que é considerado justo. Tá? Agora, eu tenho uma cotação de mercado? Não. Mas eu tenho digamos, o conhecimento, porque lá naquela região, consultando as imobiliárias na época, eu fiz isso, fui em várias, eles falaram, a média de preço é essa, tá
certo? Então, esse é o input número 2, ou seja, não tenho uma cotação no mercado, mas eu tenho como observar operações semelhantes. Esse é o input número 2, tá? Aí Seria, Oi, fala. seria referência, então? Basicamente. Então, você tem produtos, Marcelo, que você tem cotação no mercado, tá? Como a gente falou aí. Então, quando você vai negociar, você vai primeiro naquele input número 1, se você tem, certo? Ah, mas esse produto não é cotado em bolsa. Então, tá bom, não é cotado em bolsa, então como é que eu vou analisar isso? Como é que eu vou fazer chegar nesse valor justo? Bom, então eu vou ver operações que são semelhantes, operações iguais. Ah, vou comprar um carro, vou fazer uma cotação num monte de lojas aí, certo? Vou ali em Osasco, ali, para quem conhece ali, autonomista, ali tem 5 milhões de lojas de carro, por exemplo, né? Vou lá e vou ver o carro lá. Ah, vou comprar um dog. Qual o melhor para comprar dog? Falando de Osasco aí. Fala aí. Fala aí, Edu. Você é da onde, Eduardo? Eu moro aqui na freguesia, meu. Não tem. Então. Aí você só come coxinha de frango aí no Frangó, né? Frangó. Tem. Então, mas é o seguinte. A gente tem que ver, por exemplo. Bom dia, Daniele. Qual é a capital nacional do hot dog? Qual a capital nacional do cachorro-quente? Vocês sabem? Osasco. Osasco. Capital nacional do cachorro-quente e dos pombos, né? Porque lá tem muito pombo. Lá tem muito pombo, né? Enfim. Então, se eu quiser saber o preço, como é que é um cachorro-quente, tá, vou lá em Osasco, tá? A mesma coisa quando eu estou falando de carro. Quem conhece Osasco ali, estou citando Osasco, que eu conheço bem lá. Você pega ali a Avenida Autonomista, tem muitas lojas de carros usados. Muitas lojas. Então, se você quiser fazer uma cotação por operação semelhante, você vai na loja pegando as cotações. Não estou falando que é um negócio simples, dá um trabalho, mas você tem. O último input é quando você não tem nada disso. Tá? O último input é quando você não tem nada disso. Ó. Dados não observáveis para o ativo ou passivo. Sabe aquele ativo passivo que só você tem? Ou que não é uma coisa, digamos, comum de se fazer, não é uma operação comum, não é uma operação que as pessoas estão fazendo o tempo todo, não é aquela coisa de eu sair lá, vou lá na avenida lá, né? E lá tem um monte de loja, aqui perto de casa, para quem conhece, aqui no Butantã tem a Avenida Eliseu de Almeida, tem um monte de loja de veículos também. Ah, quero saber o preço do carro, vou na loja lá e vou perguntando, eu tenho uma noção dos preços. Então, professor, quando eu trabalhava na empresa de aço lá, o patrão ele desenvolveu uma máquina para cortar bobina e chapa. Esse é um caso. Ele só tinha essa máquina, só tinha ele que tinha essa máquina, e se não me engano é Uzi Minas e mais um concorrente lá que tinha essa máquina de cortar chapa de até 3 polegadas. Então, você imagina, 3 polegadas é grande, né? 3 polegadas, então, deve ser uma coisa assim, mais ou menos, não é isso? Então, cortar um negócio desse não deve ser fácil. Agora, pergunto, se ele vai vender essa máquina, como é que ele vai medir o valor justo? Como é que ele faria? Percebe? Não tem, porque não tem semelhante. Ou seja, até tem, como você falou, tem 2 ou 3 empresas aí, mas é muito pouco, ele não tem, digamos, nada parecido. Tá? Então, nesse caso, você cairia no input número 3. Né? Aí, nesse caso, você pega todos os seus custos, então, se você marcou, né? Se você mão de obra, ferramentaria, todos esses custos que você teve. Às vezes, Marcelo, às vezes você não precisa nem necessariamente ter desenvolvido. Às vezes você pode até ter comprado esse ativo. Entendeu? Mas é algo tão específico que não precisa ser necessariamente desenvolvido. Se você desenvolveu, aí o que você está falando é correto. Então, por exemplo, você tem o custo de preparação de montagem dessa máquina, porque isso aí, teoricamente, depois vai para o seu imobilizado, certo? Se você desenvolveu internamente, tá? Agora, vamos supor que, mesmo que você não tenha desenvolvido, que você tenha comprado, então você tem os custos também, certo? Então você teria aí esses custos. A questão é, mas esse é o seu custo de aquisição. E qual é o seu valor justo? Lembra que o valor justo é o valor que eu estaria negociando do ponto de vista do mercado. Professor, não seria o outro CPC, que é trazer o fluxo a valor presente? Então, aí é que está. Vamos lá. Aí gostei do comentário, Eduardo. Você ia falar, Marcelo?
Não, eu ia falar que nesse caso não tem valor justo, né? Porque ele... Não, ele tem valor justo. A questão é como é que eu chego, a dificuldade é como é que eu apuro o meu valor justo. Você entendeu? Aí a gente vai cair, eu até vou voltar aqui. Aí a gente entra no que o Eduardo falou. Olha só, vou voltar. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, as abordagens. Por exemplo, eu posso ter uma abordagem de mercado, num caso desse, que só eu tenho esse produto, não tem input. Então, ó, utiliza preços e outras informações relevantes geradas por transações de mercado envolvendo ativos ou passivos idênticos ou comparáveis, mas eu não tenho isso, certo? Agora, eu posso usar, ó, por exemplo, eu posso usar a abordagem do custo, reflete o valor que seria exigido para substituir a capacidade do serviço? Até poderia, tá? Ou pegar a minha estimativa aqui de valor presente, quanto eu consigo gerar de receita e trazer ao valor presente. Bom dia, Rafa, tudo bem? Né? Acho que... Então, no caso, aí pegaria todos os trabalhos que foi feito na máquina e qual o valor que seria hoje para fazer essa máquina, é isso? Por exemplo, essa seria uma técnica. Agora, não quer, veja, aí você tem uma estimativa, não quer dizer que o valor que você fecharia seria esse, mas seria uma técnica muito próxima da realidade, entendeu? Certo. Né? Esse seria digamos assim, uma forma de você apurar. Parâmetro. Por isso, seria um parâmetro, na verdade. Exato, porque assim, o seu parâmetro primeiro, tem cotação de mercado? Cotação de mercado. Não tem cotação de mercado, mas você tem, como a gente fala, operações semelhantes, usa essa. Não tem nenhuma delas, você não tem operação. Beleza, aí o que eu faço? Eu vou ter que... daquelas 3 técnicas, eu vou ter que pegar uma delas e medir esse valor justo. Entendeu? É mais ou menos assim. Você pega um terreno, você está vendendo um terreno num lugar, que os caras não têm a mínima noção de quanto vale, de quanto custa aquilo. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com os termos, tá, pessoal? Na verdade, é assim, a gente precisa pensar. Quando eu falo quanto vale e quanto custa, né? São coisas diferentes. Então, quanto vale é o quanto eu negocio, quanto custa é o quanto eu paguei por aquele ativo ou aquele passivo. Então, isso são coisas diferentes que a gente tem que levar em consideração. Então, os termos eles são importantes não só para o entendimento, mas até para o nosso registro, tá? Mas essa é a ideia. Vocês entenderam aí essa questão dos inputs? Dúvidas, pessoal, não? Tranquilo aí? Muito bem. Hoje nós estamos aí com a aula praticamente cheia, hein, pessoal? Tá faltando um aqui, hein? Tá faltando Eduardo. Aí sim. Fazendo minha chamadinha aqui, pessoal. A presença, hein? Presença mais importante, professor. É verdade. Hoje a gente só não vai ter, como eu disse no início, a Solange e o César novamente, né? Que eles estão fazendo umas coisas aí. Ela me mandou um e-mail, uma mensagem ontem à noite, tal, não sei o quê, né? Até vou falar com ela mais tarde. Mas vamos lá, pessoal. Bom, tá claro então essa questão aí, né? Então a gente teria essas abordagens aqui, que na verdade elas estão ligadas com esses inputs aqui, tá? Depois, ó, aqui ele fala, então, exemplos de inputs para técnicas de avaliação. Então, tem alguns aí, ó, preço cotado de mercado ativo, expectativa de valores futuros. Então, essa máquina, por exemplo, que o Marcelo falou, que só lá o chefe dele tinha, enfim. Então, quanto que essa máquina pode gerar para mim de renda, certo? Quanto que ela pode gerar de receita? Ó, múltiplos de rendimentos para negócios similares ou comparáveis, preços cotados de mercado ativo para instrumentos similares, taxas de juros, se eu estou pensando em empréstimo, eu quero fazer um empréstimo, né? Então, como é que eu vou medir esse valor justo? Eu vou comparar as taxas de juros que diferentes bancos me oferecem, por exemplo. Ó, taxa utilizada para descontar fluxo de caixa futuro ou fluxo de receita. Isso aqui também existe, então, na hora que eu vou pegar aqui, por exemplo, essa taxa para descontar esse fluxo futuro, a gente sabe que quando você está fazendo valuation, pessoal, você tem algumas áreas que... Claro que são dados que a gente precisa comprar, certo? As empresas especializadas, elas não divulgam isso, mas você consegue comprar, por exemplo, os indicadores para saber, puxa, esse negócio eu fiz um valuation, eu preciso trazer a valor presente, qual a taxa que eu devo utilizar?
Bom, então você tem empresas que têm estudos específicos com relação a essas taxas que você pode comprar e aí você consegue, inclusive, ter a justificativa por que para aquele negócio você usa determinada taxa de desconto, tá? Para trazer a valor presente, para chegar nesses, como ele fala aqui, né? Nesses inputs, né? Para você, por exemplo, avaliar o seu ativo ou o seu passivo. E a gente então tem... Professor, diga. Com a internet, essas coisas, divulgação, eu acho que o dados não observáveis vai ser tipo mais raro, né? Ah, sim, na prática, Eduardo, é o mais raro. Porque assim, esse caso cai muito como o Marcelo falou. São operações, digamos, de ativos ou passivos. Até que passivo é até um pouco mais difícil, mas principalmente ativo. Que assim, basicamente só você tem, hoje em dia, pelo nível de informação que a gente tem, na minha opinião também, né? Concordo com você, é muito difícil você ter alguma coisa que você não consiga ver na internet. É impressionante, tudo que você quiser saber está na internet. Eu sempre costumo falar o seguinte, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente coloca na internet, tá? Tem que tomar muito cuidado. Professor, até mesmo essa máquina do patrão do Marcelo, se ela for algo bom assim, o mercado logo vai produzir ela. E aí ela já vai virar algo comparável. Mas assim, pode acontecer de ele querer vender isso sem ter ainda sido produzido. Você viu o que ele falou? Ah, você só tem isso em 2, 3 empresas aí, né? Empresas de grande porte. E outra, você está vendendo um equipamento usado. Um equipamento que foi desenvolvido internamente lá. Você tem situações que você desenvolve o produto aqui, tá? Mas esse produto, ele... como se diz? Depende. Oi? É que depende do giro, né? Também. Por exemplo, na época que ele fez essa máquina, só tinha, nós mandava chapa para cortar em outro lugar, pagava para cortar, e era um giro muito grande. Ele falou assim, vou desenvolver a máquina porque eu vou ganhar dinheiro em cima. Depois eu corta para outras empresas. Sim. E para desenvolver a máquina é muito caro. Acho que ele gastou quase R$2 milhões para desenvolver essa máquina. Então, é puxado, é caro. Pessoal, tem uma série de produtos que a gente cai nisso aí, né? Por exemplo, vocês gostavam de cantar no karaokê, não? Gostam de karaokê aí, de videokê? Gosta, a Daniele gosta, o Edu gosta, a Daiane pelo jeito gosta também, né? Muito bem, a gente gosta de soltar a voz lá, né? Sabe, se eu falar para vocês equipamento de videokê, qual que vem na cabeça de vocês? Qual marca? Tá vendo? Na cabeça de vocês nem marca mais vem, mas quando isso chegou no Brasil, era RAF Electronics. Os mais antigos aí devem lembrar, RAF Electronics, né? Nunca viram isso daí, não? Não? É porque hoje vocês estão mais acostumados a ver isso na internet. Então você baixa o aplicativo, não é isso? Na internet, canta pela internet, liga, não é assim? Pessoal, eu sou das antigas aí, né? Então nas antigas não era bem assim que funcionava, tá? A gente tinha... O Ricardo tá entrando aí. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? O DVD que tinha o karaokê? Que você... não é nem o DVD. Você tinha que comprar os cartuchos. Não conheço isso, não. É antes ainda do DVD. O DVD veio depois. Só para vocês terem uma ideia, por que eu estou dando esse exemplo? Porque esse produto, pessoal, foi assim. A história dele é a seguinte. A pessoa, teve um cidadão aqui no Brasil, gostava muito de cantar, foi para a China. Ou Japão, ou China, se não me engano, acho que foi para a China. Enfim, foi para o país lá que produzia isso, que eu acho que é China. Foi para lá, ele viu o produto, gostou tanto, tá? E aí, assim, ele voltou e falou, puxa, aqui no Brasil não tem, realmente não tinha isso. E aí ele começou, ele fez contato, ele é um empresário, fez contato com a fábrica na China. A China só vendia em lotes acima, acho que de 100 unidades, 200 unidades. Ele foi lá, pressionou tanto e eles venderam para ele 2 unidades, para ele trazer para o Brasil. 2 unidades, tá? Sabe quanto tempo ele levou para vender a primeira unidade no Brasil? Ele levou 2 anos para conseguir fazer a primeira venda. E ele, praticamente trabalhando bastante para fazer essa venda, levou 2 anos. Então, vejam, numa situação dessa, não tinha esse tipo de aparelho no Brasil. Você entende? Não tinha. E aí você cai nessa questão do valor justo. Qual que é o valor que eu vou vender?
Claro que nesse caso você tem uma referência internacional, mas você tem uma referência. Você entende? Mas é um produto que você não tinha no Brasil. E tem outras histórias semelhantes. Se a gente pega esse caso que o Marcelo está falando, é uma delas. Tá? O cara desenvolveu a máquina, o cara desenvolveu o equipamento, tá? E nesse desenvolvimento, puxa, eu gastei, sei lá, 2 milhões de reais. Mas será que se eu for vender, eu consigo ganhar os 2 milhões de reais? Talvez não. Talvez eu não consiga. Talvez eu não consiga nem recuperar. Tá? Mas aí a gente cairia nessa questão aqui de não ter input. Tá? E dentro desses inputs, a gente tem também uma hierarquia, que é isso basicamente é o que eu acabei de falar. Ó. O CPC 46 possui uma hierarquia. A hierarquia é a mesma introduzida lá pelo CPC 40, que é instrumentos financeiros. Tá? Olha aqui. Ó. Primeiro, a hierarquia prioriza os inputs nas técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo em 3 níveis, considerando a subjetividade relativa aos mesmos. Tá? Bom, qual é essa hierarquia? Basicamente é essa daqui, pessoal. Ó, primeiro, eu tenho que privilegiar a informação de nível 1, depois de nível 2, depois de nível 3. Eu preciso usar essa hierarquia aqui. Se eu tiver um produto que tem cotação no mercado, o meu valor justo tem que ser o da cotação do mercado. Se eu estou mensurando o valor justo de um item que não tem cotação do mercado, mas ele tem operação semelhante, então eu não posso simplesmente definir qual é o meu melhor valor justo, tá certo? Agora, eu só vou usar o último input, ou seja, chegar no valor que eu achar que é o mais adequado, quando eu não tenho nem operações semelhantes e muito menos cotação de mercado. Tá claro isso? Essa é a hierarquia do valor justo, tá? Bom, aí a gente entra aqui, pessoal, na última parte, que são as divulgações, né? Então, a entidade ela deve divulgar informações que auxiliem os usuários de suas demonstrações a avaliar ambas as opções aqui, né? Essas duas opções. Primeiro, para ativos e passivos que sejam mensurados a valor justo de forma recorrente ou não recorrente. Então, a gente precisa separar aquilo que é recorrente e não recorrente. Tá? Então, recorrente, aquilo que praticamente você tem todos os meses. Você está medindo o valor justo daquele item, mas é uma operação que você faz com frequência. Ou aqueles não recorrentes, que acontecem de forma eventual. Tá? Ó, no balanço patrimonial, após o reconhecimento inicial, as técnicas de avaliação e informações utilizadas para desenvolver essas mensurações. Então, primeiro, eu preciso ver, ó, esse passivo aqui, ele é recorrente. Então, um financiamento que você tem, certo? A cada fechamento você tem que medir ele a valor justo lá, o valor que você deve, enfim, é recorrente, tá? Para uma empresa que tem propriedade para investimento, o valor justo é recorrente. Para uma empresa que é ativo biológico, que tem ativos não circulantes mantidos para venda, são recorrentes, tá? Então, constantemente você precisa mensurar. E aí fica um pouco mais fácil até na divulgação. E aqueles não recorrentes, aí você precisa dar mais informações, tá? Ó, para mensurações no valor justo recorrente, que utilizem dados não observáveis significativos, ele usa lá o nível 3, o efeito das mensurações sobre o resultado do período ou outros resultados abrangentes do período. Então, se você usa algum ativo que é recorrente, você constantemente faz, mas ele não tem, digamos, ele está aqui, né, ó, pessoal, vou voltar aqui, ó. Ele está nesse item aqui, ó. Tá vendo, ó? Dados não observáveis de nível 3, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Ó, você precisa divulgar qual é esse item, né? Se eles forem significativos e o efeito dessa mensuração que acontece no resultado. Se aquilo está aumentando ou diminuindo, qual é o impacto no resultado, inclusive se forem outros resultados abrangentes do período, tá? Só uma coisa, pessoal. Todos sabem aí o que são outros resultados abrangentes? Não, que a gente falou isso acho que na primeira ou segunda aula. Não, principalmente quem entrou agora, o Edu, a Daiane aí, a Lilian, né? Porque nós temos o resultado do período e temos outros resultados abrangentes, tá? Só para reforçar. Então, quando ele fala aqui na norma, olha, isso vai para resultado do período ou para outros resultados abrangentes. Os outros resultados abrangentes são resultados que estão no PL. Então, seriam
digamos assim, em tese, receitas e despesas que ainda não podem ser reconhecidas no resultado, porque em tese ainda não se realizaram. Elas afetam o patrimônio, mas não afetaram efetivamente o resultado. Significa que elas interferem no patrimônio total da empresa se aquilo fosse realizado naquele momento. Mas como ele não foi efetivamente realizado, ele não pode ir para resultado do período, tá? Então, quando eu tenho esse caso aqui do valor justo, né, por exemplo, que ele fala aqui, ó, né? Opa. Aqui, né, ó, mensurações do valor justo, ó, o efeito das mensurações sobre o resultado, se for do período, ou outros resultados abrangentes que tiverem lá no PL, tá? Bom, aqui ele diz, ó, então, para atingir os objetivos desse item anterior, a entidade deve considerar aqui, primeiro, o nível de detalhamento necessário para atender os requisitos de divulgação. Então, você precisa detalhar o máximo possível essas operações. Quanta ênfase se deve dar em cada um dos diversos requisitos? Quanta agregação ou desagregação deve se efetuar? Ou seja, eu vou falar ativo ou passivo um por um, então estou desagregando. Vou juntá-los em ativos e passivos que são semelhantes. Qual é o nível? A gente tem que lembrar que eu estou dando informação para o terceiro, estou dando informação para o mercado, né? Seja fornecedor, seja banco. Então eu preciso ter, digamos assim, o julgamento adequado, eu preciso ter como eu posso dizer, a condição de saber o quanto aquilo vai agregar para o usuário, tá? E se os usuários das demonstrações necessitam de informações adicionais para avaliar as informações quantitativas divulgadas, tá? E por último, ele fala, se as divulgações feitas de acordo com esse pronunciamento e outras forem insuficientes para atingir os objetivos do item 91, que são esses itens aqui, tá, pessoal? Ó, que fala aqui de divulgações, são esses daí. A entidade deve divulgar informações adicionais. Então, pessoal, o que a gente tem, na verdade, é o seguinte. Uma vez que eu tenho os inputs, tá? A gente tem até um quadro, pessoal. Não coloquei aqui porque o quadro não foi eu que montei, né? Foi um outro professor, então eu não divulguei o quadro dele. Mas, assim, tem um quadrinho até. Depois eu vou ver se isso tiver público, eu até pego para vocês. Não coloquei ainda porque eu não encontrei de forma pública, tá? E não quero ficar reproduzindo aqui, mas assim, por exemplo, ele coloca lá, ele tem alguns exemplos de divulgação de valor justo, aí ele coloca, se for nível 1, então a divulgação é obrigatória, se for nível 2 é eventual, se for nível 3 tem que ser detalhado, sabe? Faz uma espécie de quadro aqui, mas assim... Se fosse um fluxo. É mais ou menos. Você lembra da... Hoje nós estamos nostálgicos, né? Da loteria, como é que chama? Da loteca, que tinham 13 quadradinhos, né? A gente tinha que fazer 13 pontos, não é isso? Lembra disso daí, não? Você lembra, Marcelo? Você lembra, Marcelo? Você assistia no Fantástico lá, a zebrinha do Fantástico. Ah, lembra a zebrinha. Né? Ficava lá... Ela dá até uma piscadinha no final. Exatamente, ó. Né? A Daiane, lembra disso aí, Daiane? Não lembra. Né? A Daniele com certeza não lembra, mas os outros aí, né? O Ricardão aí, quem mais? A Luciana, talvez, o Rafa acho que não, a Glaucia aí, acho que o Isaías deve lembrar. Bom, você tinha lá, a loteca lá, era um quadradinho que você tinha 3 colunas, que você falava se quem ia ganhar era o time A, se dava empate ou se quem ia ganhar era o time B. Você tinha que colocar o xizinho. Era algo parecido com isso. Então você imagina uma coluna, o Excel, né? Que tem aí. A loteria esportiva. O Ricardo lembra, a loteria esportiva, isso mesmo, mano. Tá vendo? A loteria esportiva. E aí, assim, então você tinha os jogos, se dava quem ganhava, se era o time A, se era empate ou se era o time B. E você marcava o xizinho. É algo parecido com isso, Marcelo. Então, assim, você tem lá, por exemplo, como eu posso dizer, ativo biológico. Tá, ativo biológico. Então você tem lá, aí você teria, nas 3 coluninhas você teria input do nível 1, nível 2 e nível 3. Então se for do nível 1, aí você tem lá divulgação obrigatória, divulgação detalhada, entendeu? Algo desse tipo. Só para vocês terem... Ó, o Diogo tá falando que isso existe na caixa aí, desse jogo aí, né? Antigamente, Diogo, isso passava no Fantástico, era uma das coisas do ponto alto do Fantástico, para quem assiste Globo. Hoje eu não assisto mais, mas para quem assiste, tinha lá esse negócio aí, tinha zebrinha, era bem,
né? O pessoal gostava bastante aí, principalmente quem gosta de futebol, né? Mas hoje, assim, o que eu diria para vocês, em termos de divulgação de valor justo, quanto mais informação a gente divulgar, lógico que o excesso de informações prejudica a análise, mas o mais transparente possível, melhor, tá? Eu falo isso, pessoal, principalmente porque a gente tem um grande público aqui que trabalha hoje, talvez, quem não está trabalhando em escritório de contabilidade, é a Lilian e a Solange, né? Que basicamente, o restante, se eu não me engano, praticamente todos aí, né? São 14 jogos semanais aí, né? Existe na caixa. Então são 14 jogos semanais aí, ó. O Diogo gosta de futebol, né, Diogo? Enfim. E aí a gente pensa da seguinte maneira. Vamos lá. Quando você está numa empresa que não é escritório de contabilidade, que é um pouco diferente, porque ali você está pegando as suas informações, você tem acesso mais, digamos, facilitado a essas informações. Então, você consegue, muitas vezes, divulgar com mais facilidade essas informações, porque tenho dúvida, a Lilian tem dúvida, por exemplo, ela vai lá no departamento A, departamento B e consegue essa informação. Ou pelo menos tem acesso, pode até ser que não consiga, mas pelo menos tem acesso. Agora, quando a gente está no escritório de contabilidade, que depende do cliente, uma boa parte das vezes, não vou falar na maioria, mas uma grande parte das vezes, você pede essas informações para o cliente, ele sequer sabe te dar essa informação. Então, no caso de escritórios, por exemplo, quando você está fazendo o seu cliente, o máximo que você tiver de mensuração lá de valor justo, você deve divulgar, independentemente, na minha opinião, tá, pessoal? Isso é uma opinião minha, estou falando aqui de ordem prática, tá? Porque uma coisa é eu falar, ó, na teoria, aqui na norma fala isso, tá? Mas na prática, a Daniele fala, tá, lá no escritório, como é que eu faço? Bom, eu sempre digo o seguinte, você tem a informação, divulga, tá? Se você não tem a informação, consegue com facilidade, divulga, tá? Tenta buscar com facilidade e divulga. Se você não tem ela com facilidade, bom, aí o nome já diz, tá difícil, você pode ter gastos adicionais, então talvez não valha a pena, mas na nota explicativa diga que você não consegue esclarecer aquela informação de forma adequada. Mas o quanto mais informação a gente conseguir divulgar, melhor. E outra coisa, hein, pessoal? Como nós finalizamos aqui o valor justo, é assim, a gente tem que lembrar que a aplicação do valor justo não necessariamente depende do cliente. Em algumas vezes, depende de nós contadores. Você está lá na sua empresa, você vai fazer um registro contábil, você vai fazer o lançamento de determinado ativo, ok? Então você precisa medir esse valor justo. E como eu estou dizendo, tem situações que o cliente não faz a mínima ideia de como vai ser aquele registro, mas você tem que saber, tá? E aí depende de nós, pessoal. Não depende porque eu sou muito acostumado a ver em treinamento, em aula, né, as pessoas falando assim, puxa, o cliente não manda, o cliente não sabe nem o que é ativo. O cliente não tem que saber mesmo, ele não é contador somos nós. E aí a gente fica muitas vezes por não fazer, por alguma dificuldade, a gente fica muitas vezes transferindo essa responsabilidade para o cliente, que nós não deveríamos fazer. Tá claro, pessoal? Muito bem, pergunta. Entenderam o que é valor justo, não? Mais ou menos. É assim, o importante do valor justo. Nós precisamos saber quais itens nós devemos aplicar valor justo. Tá? Então, quais tipos de ativos ou passivos? Tá bom. Como eu sei isso? Pelas normas. Então, a norma, cada uma das normas é que vai definir se você tem que aplicar valor justo ou não. Por exemplo, imobilizado, não tem valor justo. Tá? O valor lá é custo de aquisição. Ah, mas eu tenho propriedade para investimento. Você pode optar por valor justo ou custo de aquisição. Então, ele fala, ó, valor justo, tá bom, valor justo, então eu vou recorrer ao que a gente viu aqui, tá? Nesse CPC. Então, você tem instrumentos financeiros, valor justo. Você tem ativo não circulante mantido para venda, valor justo, tá? Então, veja que você tem vários ativos e passivos que estão relacionados em normas diferentes que usam valor justo. Aí, como é que eu faço? O procedimento é o seguinte. Então, primeiro, saber quais ativos e passivos você precisa aplicar o valor justo. Segundo, a norma específica relativa àquele ativo ou passivo,
ela diz como eu tenho que aplicar esse valor justo ou não? Se sim, então eu vou aplicar o que está naquela norma. Se não, eu venho para o CPC 46. Ok? E aí, pessoal, como é que eu aplico isso? Primeiro, a gente tem que levar em consideração que eu vou fazer o registro e aí nesse valor justo pode gerar ganho ou perda. Por exemplo, nós vamos ver agora a subvenção e assistência governamental, que tem a questão do valor justo, tá? Imagina o seguinte, você está recebendo de um governo, tá? Quando estou falando governo, pode ser uma prefeitura, o estado, até mesmo do governo federal, um terreno para você construir sua fábrica, tá? Então, eu sou prefeito de uma cidade, eu quero que aquela fábrica venha para minha cidade, eu acho que aquilo vai agregar para o meu município, então eu vou te dar o terreno para você construir a sua fábrica lá, certo? Muito bem, eu estou recebendo esse terreno por meio de uma doação. Como eu devo registrar esse terreno? Vejam o seguinte, a norma diz que esse terreno tem que ser registrado pelo valor justo, tá? Imaginem que eu tenha um terreno que vale, por exemplo, lá no IPTU ele tem um valor venal de 2 milhões. A média de negociação do mercado, sei lá, 1.800.000. Mas o valor justo dele, sei lá, 2,5 milhões. Estou chutando, tá, pessoal? Estou chutando aqui os valores. Então, veja, qual valor eu devo reconhecer? Pelo valor justo, 2,5 milhões, pelo valor venal, 2 milhões, ou pelo valor de mercado dele, 1.800.000? Aí você fala, mas peraí, o valor de mercado é menor que o valor justo? Sim, pode acontecer. Pode ter benfeitorias no terreno que valorizem ele mais do que o mercado. Você ia falar, Edu? Devo reconhecer pelo valor justo. Ou seja, pelo valor de 2,5 milhões. O CPC já está orientando. Exatamente. Aí você vai falar, mas espera aí, mas a escritura vai ser passada por 2 milhões, que é o valor do IPTU. E aí? Aí é resultado. Ganho, né? Ganho de 500 mil. Percebe? Então, no registro do valor justo, funciona assim. Então, tá claro que é valor justo, pessoal? Vejam que o valor justo não é só aquela coisa simples, é o valor que eu quero pagar e a outra pessoa não. Você tem inputs, você tem uma série de itens que devem ser considerados. Tá ok, pessoal? Professor, e nesse caso desse terreno, o meu input seria o nível 2, né? Que aqui o nível 2 é quando você tem operações semelhantes, né? Porque você não tem cotação de mercado. Você tem, nesse caso, operações semelhantes, tá? Que aí um corretor ele pode te dar uma noção de valor, né? De quanto seria se você fosse comprar aquele terreno, mas principalmente nível 2. Tudo bem, pessoal? Certezas aí? Dúvidas? Tranquilo? Vocês estão meio derrubados aí hoje, hein, pessoal? Né? Então vamos lá, gente, ó. Vamos começar a projetar aqui a próxima doação. Próximo slide que fala aí vai falar de doação, vai falar de assistência ou subvenção. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente tem, como eu diria, esse tipo de operação com bastante frequência, tá? Eu perguntei aí, só a Marta disse que tem isso lá na empresa. Eu já trabalhei com uma empresa que recebia também, era uma escola, inclusive era uma creche, recebia a verba da prefeitura, e a gente tem todo um esquema aí para fazer esse registro contábil, tá? Peraí, Dani, você tem, né, na sua carteira entidade, não tem? Entidade tem. Sem fins lucrativos, né? Não é outro tipo de... aí, ó, a Dani pegou umas lá aí, ó. Ela fala melhor que eu. Terceiro setor, né? Ô Dani, por exemplo, elas recebem dinheiro aí da prefeitura, é isso? Na verdade, as que eu tenho, elas recebem doação de pessoa física mesmo. E tem uma que ela recebe dinheiro do exterior, que é uma empresa que ajuda nesses cooperativa, né? Ajuda esse pessoal de cooperativa, dá incentivo e tal. E eles precisam mandar um relatório bem detalhado para eles, né? Para mostrar como que usou o dinheiro e tal. É bem
Então, mas é assim... Bem certinho, mas do governo, as que eu faço, não recebo dinheiro, não. Não, né? Tá bom. Porque assim... Terceiro setor, né, professor? Porque aí quando você recebe do terceiro setor, veja, eu posso... vamos lá, terceiro setor, como é que funciona? Na hora de fazer o registro, vocês vão perceber que, assim, eu tenho duas situações quando eu recebo determinadas, digamos, doações, ou recebo recursos, vamos falar assim, né? Eu recebo recurso de terceiros. Primeiro, eu posso receber recursos de terceiros do governo, e aí vocês vão ver que governo, pessoal, ele abrange governo estadual, municipal, federal, e até algumas entidades, que, digamos, públicas, tá? Então, ele pode te dar recursos. E aí pode ser por meio de doação ou não, certo? Agora, você tem também a questão de receber doações de pessoas, digamos assim, de entidades que não sejam públicas. Então, que é o caso que a Daniela está falando. Então, nesse caso, a gente tem a seguinte situação. Você recebe esses recursos vão ser receita para você. Vocês reconhecem lá como receita, Daniela, é isso? Bom, quando a gente recebe recursos do governo, nem sempre é receita. Tem determinadas situações que é receita e tem determinadas situações que não. Então a gente tem que separar isso daí. Basicamente esse é um dos pontos chaves que nós temos aqui nesse CPC. Ele não é um CPC tão complexo, mas a gente só precisa depois entender bem essas operações, tá? Quando eu vou contabilizar quando receita e quando eu não vai ser receita, quando vai ser passivo. Basicamente é isso que diferencia o que nós vamos ver aqui, tá? E depois também você tem a questão da própria DRE, pensando nessas empresas digamos assim, que estão recebendo esses recursos. O que acontece? Eu tenho a seguinte situação. Por exemplo, eu recebi uma doação, veja que eu tenho uma receita, mas eu não tenho um custo correspondente, tá certo? Então eu teria ali a receita de doação. Agora, por exemplo, vamos imaginar que você tem a isenção de impostos. Eu não sei se vocês sabiam, mas você tem isenção de impostos. Isenção de impostos, pessoal, não deixa de ser uma subvenção. Tá? Você está isento de tal imposto, foi o governo que está te dando aquela isenção. Então, na sua DRE, você precisa registrar esse imposto como se devido fosse, né? Como os advogados falam, como se devido fosse, certo? Ou seja, você não vai pagar aquele imposto. Por exemplo, você pega uma entidade que não tem PIS e COFINS. Então, na hora que eu vou registrar as minhas receitas, eu coloco lá receita e eu coloco embaixo PIS e COFINS, pensando como se fosse lucro presumido, por exemplo, certo? E credito o meu passivo. Aí você vai falar, mas peraí, mas eu não vou pagar isso. E aí, como é que a gente faz? Imediatamente abaixo, ou você vai ter uma outra seção lá no grupo de contas, que você vai, então, colocar a subvenção, porque você tem a despesa, certo? Então, você vai ter que colocar essa receita dessa subvenção, dessa isenção do imposto. Então, em cima você tem a despesa, porque reduz e cria o passivo. Embaixo você lança uma receita e debita o passivo. No fundo, você não paga. Mas, veja, você registra, tá? Você não paga, mas tem que divulgar. Não sei se ficou claro a forma aí. Professor, na DRE, então, o efeito é zero, né? É nulo porque você é isento. Só que você tem norma específica do terceiro setor que diz que você precisa divulgar o quanto você está tendo aí desses benefícios. Por exemplo, a Marta falou aí que ela na carteira dela tinha escolas, tá? Então, vamos supor, na escola você tem, por exemplo, você tem bolsa de estudo. Então, se der bolsa de estudo, então o que você precisa fazer? Vamos supor, é uma entidade sem fins lucrativos e ela tem bolsa. Você tinha esses casos lá, Marta? Então, professor, é que eu não cheguei a fazer contabilidade, mas na verdade era uma ONG mesmo. Não, eu sei, mesmo sendo ONG, tá? Mas, por exemplo, se você tem bolsa de estudo, por exemplo, a gente chama de gratuidade. Então, se você dá essa gratuidade para determinados alunos, o que você tem que fazer? Eu preciso registrar na minha contabilidade a receita como se eu estivesse cobrando desse aluno e a despesa que eu estou colocando da gratuidade. O efeito é nulo, mas eu preciso divulgar. Uhum. A mesma coisa se você tem pessoas que estão lá, são voluntários, certo? Então eu vou ter a despesa com voluntário e creditar passivo.
Aí depois eu vou lá, sei. credito passivo e credito receita de voluntários. Em questão do aluno, eu não sei se tinha bolsista, mas voluntário eu sei que tinha. E aí vocês registravam dessa forma que eu estou falando ou não? Então, eu não sei como a pessoa que contabilizava fazia, mas eu sei que tinha o voluntário. Mas precisava registrar, porque você precisa registrar o custo desse voluntário e o ganho que você está tendo por não pagar esse voluntário. O efeito, como o Eduardo falou, é nulo na DRE, mas precisa ficar demonstrado. Tá? Uhum. Professor, Diga. Uma dúvida. Por exemplo, eu sei que lá, acho que até caiu essa semana passada, que os insumos da área hospitalar tinha isenção de ICMS, né? É uma subvenção, né? E se eu entro com um processo lá, que tem várias empresas lá que não pagam COFINS porque entrou com o processo? Isso aí não é uma subvenção, né? Não, nesse caso eu não entendo como subvenção. Subvenção ou assistência é quando o governo te dá isso. E não quando ele é obrigado a te dar. Porque veja só, se você tem um processo, esse é o meu entendimento, tá? Se você tem um processo, então ele não tá te ajudando. Ele está fazendo aquilo porque a lei está determinando, que é um pouco diferente. Então você tem aí uma obrigação. Ele é obrigado, né? Exatamente, ele está fazendo porque ele é obrigado. E não porque ele está, digamos, fazendo de boa vontade. Como é o caso normalmente da assistência ou subvenção. Tá? A gente tem áreas, pessoal, que essa questão da assistência e a subvenção, ela é muito forte. Por exemplo, no mercado agrícola, né? A gente pode reparar agora essa questão aí dessas ajudas emergenciais aí do governo, isso aí são subvenções que ele está dando para o povo, né? Não deixa de ser, embora seja para pessoa física, tá? Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. Então a gente tem aqui, ó. Peraí que eu vou espirrar de novo. Opa. Ó. Então isso aqui, pessoal, está lá no CPC 7, subvenções e assistência. Nós temos aqui quase 40 slides, tá? Então aqui vamos ver se a gente consegue avançar bastante, tá? Só falando uma coisinha, não é um CPC, digamos, de difícil entendimento, tá? Tem alguns que vocês falaram assim, puxa, isso aqui é difícil, isso aqui é complicado. Aqui não é tanto. Eu postei lá, pessoal, para vocês, 2 exercícios essa semana, tá? Postei ontem. Você tem do CPC 46, não sei se foi ontem ou quinta-feira, CPC 46, do valor justo, e do CPC 20, custos de empréstimos. Eu tenho certeza que vocês aquele ali é um pouquinho complicado de se fazer, tá? Porque quando eu passei a norma aqui, vocês acharam um pouquinho complexo e tal, mas assim, vocês vão reparar que esta norma aqui, ela não é uma norma difícil, sabe aquela norma que a gente tem que ficar quebrando a cabeça. Não, é uma norma relativamente tranquila de se entender. Bom, vamos lá. Então ele fala, esse pronunciamento técnico deve ser aplicado na contabilização, veja, ele fala contabilização, ou seja, no registro e na divulgação. Então, quando ele fala registro, é no processo contábil e depois na própria nota explicativa na divulgação. Ele fala de subvenção governamental e na divulgação de outras formas de assistência. Tá? Por quê, pessoal? A assistência governamental, você vai ver que a subvenção, na verdade, ela é um tipo de assistência, tá? E aí ele fala assim, se você, aqui no caso da subvenção, ele fala do registro e da divulgação. E na divulgação de outras formas de assistência. Então, nesse segundo pedaço, ele fala somente a divulgação, tá? Bom, importante aqui, ó. Este pronunciamento não trata, então tá fora, não alcança aqui, né? Ó, dos problemas decorrentes da contabilização de subvenção governamental em demonstrações contábeis em moeda de poder aquisitivo constante ou em informação suplementar de natureza semelhante. Bom, aqui ele está dizendo o seguinte, então quando você está fazendo o seu registro contábil, você recebeu dinheiro, por exemplo, em moeda estrangeira, veio sei lá, de alguma forma você está fazendo o seu balanço em moeda constante. Então, o CPC ele não trata disso, este CPC. Tá? O que trata desse tipo de coisa é o CPC 2, que aí ele vai falar da variação cambial, ele vai falar da forma de registrar
fazer a conversão de balanços, que a gente vai ver ainda esse CPC, tá? Ele vai fazer essa questão da conversão de balanços. Então, aqui ele só trata do registro contábil, das normas e dos valores registrados ou recebidos em reais, sem considerar moeda estrangeira, né? Ou ele fala aqui em poder aquisitivo constante, que é a correção. Nossa, desculpa, pessoal, depois eu até vou tomar um remédio no intervalo. Essa demonstração de poder aquisitivo constante é quando você tem correção integral, por exemplo, tá? E o item B, da contabilização de assistência governamental ou de outra forma de benefício quando se determina o resultado tributável ou quando se determina o valor do tributo que não tem a caracterização como subvenção governamental. Então, quando você registra assistência ou outra forma de benefício, fala quando se determina o resultado tributável ou quando se determina o valor do tributo, que não tem a caracterização como subvenção. Então, você recebeu algum recurso que, em tese, você está recebendo do governo, mas ele não tem essa característica de subvenção, tá? E aqui ele não trata da forma de tributação ou de como você apura esse tributo. Exemplos desses benefícios são as isenções temporárias ou redução do tributo sem a característica de subvenção, como a permissão de depreciação acelerada, redução de alíquota, etc. Tá? Por exemplo, se a gente tem aquele caso da redução da folha, lembra? Que a gente tinha lá... Como é que é? Você tem a gente paga o INSS e você pagava o INSS pelo um percentual, não é isso? Né? Que são as desonerações aí. Então, a desoneração, pessoal, ela não tem necessariamente um caráter de subvenção, porque você tem uma lei que reduz o imposto, isso é para todo mundo, tal, e não é necessariamente uma subvenção. O governo não está te dando um benefício em tese temporário. Eu falo, o benefício é esse, você pode seguir ou não. Então, nesses casos, esse tipo de procedimento fica fora aqui do CPC 7, tá? Tá claro? Muito bem. Adiante, participação do governo no capital da entidade. Então, por exemplo, o governo federal tem 51% da Petrobras. Então, como é que o governo vai contabilizar isso? Se o governo vai, pensando no lado do governo, se o governo vai ter isso lá como se é equivalência patrimonial, a gente sabe que se vai consolidar, se não vai, enfim, o critério de avaliação, isso é outra norma, não é o CPC 7. E do lado da Petrobras. Então, o governo, ele é sócio da Petrobras, ele coloca dinheiro lá. Isso não é subvenção, isso não é uma assistência governamental. Consequentemente, esse CPC não dá esse tipo de tratamento, ok? E aqui ele fala, da subvenção governamental tratada pelo pronunciamento técnico e biológico produto agrícola. Por quê? Porque quando ele fala aqui dessa subvenção lá no produto agrícola, ele é específico. A gente falou sobre isso lá no CPC 29, tá? E por quê, pessoal? Eu falei agora há pouco, uma das áreas que são muito sensíveis no Brasil e que sempre precisa dessa subvenção, dessa assistência, é a área agrícola. A área agrícola, ela direto, a cada fim de safra, tá? Ela tem que receber recursos do governo, tá? Então, ao receber esses recursos do governo, isso precisa ser observado lá no CPC 29, porque é específico. Tá? Então ele já está dando aqui o tratamento que tem que ser dado, ou seja, tem que observar aquele item lá. Tudo bem? Bom, aqui a gente entra aqui nas definições, nos conceitos que a gente vai falar daqui para frente. Então ele fala aqui primeiro a questão do governo, né? Então, o que é o governo? Isso aqui é importante, porque quando a gente fala em governo, tá? Normalmente o que vem na nossa cabeça é você pensar em governo federal. O governo, então é o Bolsonaro. Não. Se a gente for pensar aqui em São Paulo, nós teríamos aí o Covas, o Dória e o Bolsonaro, ou seja, município, estado e governo federal. Enfim, só que a gente tem municípios, governos estaduais e o governo federal. Mas ele vai além disso, quer ver? Ele fala, então quando o CPC ele usa o termo governo, na verdade ele está se referindo ao governo federal, estadual, municipal, certo? Então as três esferas. E ainda ele diz, agências governamentais e órgãos semelhantes, sejam locais, nacionais ou internacionais. Então,
quando eu tenho alguma agência governamental, tá? Ou órgão que, de alguma maneira, tem relação com o governo, porque você tem as agências também, né? As agências que são financiadas que recebe o recurso do governo para repassar. Muitas vezes você tem agências específicas para determinadas áreas e essas agências, elas recebem o recurso do governo para administrar esse recurso para poder distribuir para aquela área, por exemplo. Então ele cairia aqui em órgãos semelhantes. E aí pode ser local, ou seja, lá no seu estado, no seu município, nacional, abrangendo o país inteiro, ou internacional, tá? Como, por exemplo, o que a Daniele falou, a gente recebia recursos de fora, tal. Então poderia cair aqui nesses itens internacionais, desde que estivesse ligado a governo, ok? Professor, diga lá. Aquele auxílio que tem agora do fundo eleitoral é uma Não, esse é para os partidos, né? eleição? Esse é para os partidos, Mas não vem do governo isso? Mais ou menos, porque assim, a gente paga isso, né? A gente paga os impostos, ele tira dos impostos e passa lá. Eu não sei se nesse caso, vamos pensar na contabilidade do partido político, né? Eu entendo que pode ser considerado uma subvenção, sim, porque ele está recebendo recurso do governo. Você tem uma lei e ele recebe um recurso do governo, e nesse caso, veja, seria uma receita direta, né? Seria receita direta, que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, porque ele não precisa, em tese, prestar contas. Não é que ele não precisa prestar contas, ele precisa prestar contas, mas ele não tem obrigação de desempenho. Esse é o termo correto. Ele não tem obrigação de desempenho. Ele recebe dinheiro, claro, para algumas coisas, né? Agora colocaram, você tem lá a cota de mulheres, então tem que ter X candidatas. Agora parece que fizeram para os negros, eu não sei se foi aprovado. Então você tem que ter X candidatos negros. Então, nesse caso, você precisa atingir essas cotas, atingir essas metas, em tese, para receber esse dinheiro. Então, esses itens aqui vão fazer diferença, mas acho que poderia ser considerado sim, Eduardo, esse dinheiro que esse pessoal está recebendo. E que eu acho uma sacanagem, para ser bem sincero, tá? Eu acho assim, acho que se a pessoa quer ser política, ele tem que fazer, enfim, ele tem que fazer a campanha dele. Não é o dinheiro do povo. A gente paga para a gente receber uma coisa que a gente não quer, entendeu? Eu acho um absurdo. O argumento de quem aprova isso, primeiro, evidentemente, vem dos políticos. Os políticos aprovam. Por quê? Porque eles não precisam tirar do bolso. Primeira coisa. Segundo, eles dizem que isso deixa de forma os candidatos mais igualitários, porque se pega um candidato pobre, ele não consegue competir com um candidato rico. O cara que é rico, ele consegue investir mais na campanha dele. Basicamente, esse é o pensamento. Eu não concordo, mas, enfim. Voltando aqui, pessoal. Então, esse é o governo, o que ele quer dizer com governo, tá? Vejam que aqui, pessoal, ele dá o conceito de assistência e aqui de subvenção governamental, tá? Então, vamos ver, ó. Então, assistência governamental é a ação de um governo destinada a fornecer benefício econômico específico a uma entidade ou a um grupo de entidades que atendam a critérios estabelecidos, tá? Então, aqui, é uma ação que o governo vai fazer, dar benefício econômico, tá? Para uma entidade, pode ser para uma só, pode ser para várias, pode ser para um setor, tá? Eu falo aqui, ó, a um grupo de entidades que atendam a critérios estabelecidos. Muito bem. Ó, não inclui os benefícios proporcionados única e indiretamente por meio de ações que afetem as condições comerciais gerais, tais como fornecimento de infraestrutura em área de desenvolvimento, imposição de restrições comerciais sobre concorrente, esse tipo de coisa. Então, aqui ele está dizendo assim, ó, quando a gente fala de uma assistência governamental, é aquele recurso que o governo dá, nós vamos ver o que é esse recurso, que pode ser de várias formas, que ele vai dar para uma empresa, para um grupo de empresas, enfim, para beneficiar essas empresas. Lógico que com uma contrapartida, certo? Sempre esperando alguma contrapartida. E que não precisa ser dinheiro exatamente para o governo, tá? Pode ser pensado isso. É que quando a gente pensa do ponto de vista do governo, a gente tem um ponto de vista diferente, né? É o ponto de vista do desenvolvimento, é o ponto de vista do bem-estar das pessoas, esse tipo de coisa.
Mas é assim, dentro desse item que é assistência governamental, ele exclui, pessoal. Então, o fato de, eu sou o governo, eu vou fazer uma estrada para escoar melhor a produção, por exemplo, do interior para Santos, por exemplo. Vou fazer uma linha férrea, uma linha de trem para isso. Muito bem. Isso não é subvenção, não é assistência. Então, quando o governo faz alguma coisa que melhora a situação para todo mundo de uma forma geral, não é específico para uma, duas, três ou sei lá quantas empresas, isso não é assistência. Então, esse tipo de gasto, digamos assim, tá? Eles não posso considerar isso como uma subvenção governamental. Por isso que ele fala, ó, deixa eu voltar aqui, ó, peraí, na verdade fala aqui, ó, não inclui benefícios proporcionados única e indiretamente por meio de ações que afetem as condições comerciais gerais. Então, aqui você está pensando nas informações, nas condições, não informações, nas condições de mercado. Então, uma melhor rodovia, uma ferrovia para poder escoar melhor, um porto, esse tipo de coisa beneficia todo mundo, tá? Tais como fornecimento de infraestrutura. Então, esse tipo de gasto aqui não é assistência governamental. Depois, a gente tem a subvenção. Então, veja, a subvenção é uma assistência. Então, eu poderia dizer que toda subvenção é uma assistência, mas nem toda assistência é uma subvenção, tá? Então, a subvenção é uma assistência governamental, geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária, tá? Mas não só restrita a ela. Pessoal, o que é pecúnia mesmo? O que é uma obrigação aí pecuniária? Dinheiro, né? Então, aqui quando a gente fala nesse caso, nós estamos falando de uma assistência que o governo dá em dinheiro. Então, por exemplo, você pega aí, eu já fiz a contabilidade de creche, por exemplo, aqui no município de São Paulo, né, lá na Zona Sul. Então, ela recebia da prefeitura, recebe até hoje dinheiro da Prefeitura de São Paulo para manter as crianças lá, tá? Então, nesse caso, pergunto, é uma assistência ou é uma subvenção? Ó, é uma assistência, certo? Lembrando, na verdade, assim, é uma subvenção, mas lembrando que toda subvenção é uma assistência. Então, nesse caso, ela receberia efetivamente em dinheiro. E cai exatamente aqui, ó. É uma assistência governamental, geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária, dinheiro. Mas o que é importante, ó, mas não só restrita a ela. Significa que, em geral, em dinheiro, mas não só restrita a dinheiro. Ó, concedida a uma entidade, normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade, tá? Por exemplo, esse caso das creches, pessoal, então ela recebia o recurso da prefeitura e qual a contrapartida? Ela tinha que manter X crianças lá na creche todo dia, tá? Então ela recebia por mês, mas já pensando para manter essas crianças lá na creche, tá? Então isso acontece muitas vezes porque eu, poder público, não consigo montar uma creche e administrar. Então você administra e eu te dou dinheiro, tá? Funciona dessa forma. Ah, professor, então é o que acontece com a creche do meu filho. Eles falam que é as creches conveniadas com a prefeitura, no caso, né? Isso. Ela não é A prefeitura. A prefeitura, mas ela recebe essas crianças. Isso, a prefeitura que manda. Então é exatamente isso. Exatamente isso. É uma subvenção aí, tá? Porque provavelmente o que a creche do seu filho deve fazer? Ela deve todo final de mês emitir uma nota fiscal para a prefeitura. Tá? Então todo final de mês ela emite uma nota fiscal para a prefeitura. Evidentemente, lógico que tem lá uma relação com uma prestação de contas, né? Vendo quanto gastou, tal, enfim, no final do ano você tem alguns documentos que você tem que entregar, inclusive balanço e DRE, tá? Para você poder continuar recebendo esse dinheiro. Só que vejam o seguinte, pessoal, nesse caso, Marta, tem uma diferença que, veja só, ele fala aqui, ó, normalmente em troca do cumprimento passado, futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. Normalmente, essas creches, ela não é exatamente uma subvenção, ela é uma assistência, tá? Quer dizer, é assim,
às vezes fica meio no limbo aí, é meio difícil saber, né? É que nesse caso, se ela receber efetivamente em dinheiro, que é a maioria dos casos, então a gente poderia pensar que é uma subvenção, tá? Mas ela não teria necessariamente o cumprimento aqui de certas condições. Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente, tá? Aí você vai falar, você vai ver como isso aqui é verdadeiro. Fala assim, ó, não são subvenções governamentais aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro e as transações com o governo que não podem ser distinguidas de transações comerciais normais da entidade. Bom, por que ele está dizendo isso aqui, pessoal? Pelo seguinte, porque o governo dá dinheiro para as empresas, tá certo? Mas agora, eu, governo, e aí prefeitura, estado e governo federal, contratar, por exemplo, digamos o seguinte, vejam, vou pegar o caso de uma creche mesmo, tá? Vamos supor que eu sou uma entidade do governo, não sou o governo necessariamente, ou mesmo a prefeitura, até posso pensar na prefeitura, posso pensar dessa forma, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, eu, prefeitura de São Paulo, eu tenho lá um monte de funcionários que trabalham na prefeitura e essas pessoas não têm onde deixar os filhos. Então, eu, prefeitura de São Paulo, vou lá e contrato uma creche para que as mães que trabalham na prefeitura possam deixar os filhos nessa creche. Certo? Ficou claro esse exemplo? Pergunto, isto é uma assistência governamental ou não? Vamos lá, eu sou prefeitura, tenho as mães que trabalham na prefeitura, que têm os filhos, e a gente sabe que, dependendo da quantidade de pessoas que tem na empresa, com filhos, a gente é obrigado a ter creche, né? A empresa é obrigada a ter, ou pelo menos pagar uma creche. Então, nesse caso, eu, prefeitura, contratei uma creche para que as mães que trabalham na prefeitura... Eu acho que não é não. Por que não é não? Porque eu acho que... não sei, mas não sei, pera. Professor, eu acho que não é porque vira licitação, né? Aí é a contratação do serviço geral, né? Exato. A Marta e o Eduardo têm razão. Na verdade, não é. A gente cai exatamente nesse ponto aqui, ó. Porque aqui ele trata-se, ó, não são subvenções aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro. Então, nesse caso, pode, porque você tem nota, você tem tudo. Mas ele fala aqui, ó, e as transações com o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais normais da entidade. Então, aqui é uma operação comercial normal. Eu, prefeitura, preciso da creche, porque a lei determina, contrato uma creche e coloco lá os filhos das mães da funcionárias da prefeitura. Tá certo? Então, é só para deixar claro que, embora a gente tenha uma entidade governamental, a gente tem que lembrar que essa entidade ela tem operações comerciais regulares. Tá? Então, eu tenho duas situações. Primeiro, se eu tiver uma operação, como o Eduardo falou, tem uma licitação, ela vai prestar serviço, eu vou pagar. Isso não é subvenção, tá? Nem assistência. Agora, quando eu tenho uma operação que eu não consigo identificar se aquilo é uma subvenção ou não, tá? Na dúvida, eu não trato como subvenção. Então, aí ficaria fora do alcance aqui. Basicamente, o que ele diz nesse ponto é isso. Na dúvida, eu trato como um contrato normal, tá? Como uma, digamos assim, uma transação comercial normal da entidade. Tá claro, pessoal? A gente também tem, ó, subvenções aqui relacionadas a ativos. Só ver aqui quantas definições, tem bastante ainda, ó. Tá? A gente tem subvenções relacionadas a ativos, que aqui são específicas também. Fala, ó, são subvenções, são recursos que o governo dá, cuja condição principal para que a entidade se qualifique é a de que ela compre, construa ou de outra forma adquira ativos de longo prazo. Tá? Também pode ser incluídas condições acessórias que restringam o tipo ou localização dos ativos ou períodos durante os quais devem ser adquiridos ou mantidos. Então, quando eu tenho essa subvenção restrita a ativos aí, direcionada para ativos, por exemplo, eu preciso da minha fábrica, por exemplo. Eu preciso de um terreno para construir. Nós estamos falando de ativos. Então, muitas vezes, eu, prefeitura, eu, governo, eu lembro, eu não sei se a Ford fez isso, eu não sei se a Ford recebeu isso, mas a Ford, se vocês lembram, só faz um tempo aí, né? Ela ia ser montada, uma fábrica da Ford,
aqui está em Camaçari, na Bahia hoje, né? Ela ia ser montada no Rio Grande do Sul, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Não sei se vocês conhecem lá. Você tem Porto Alegre, você tem o Rio Guaíba, do outro lado do rio você tem, então, Guaíba, tá? Indo de carro dá uns 30 quilômetros, mais ou menos. Você tem que dar uma volta enorme, tá? Mas é grande Porto Alegre. Então, eles iam construir a fábrica ali. E logo naquela época foi um boom dos governos do PT. Quem assumiu foi o governador Olívio Dutra. Não sei se vocês lembram, aquele governador petista com aquele bigodão enorme. Ele assumiu e aí ele achava que o governo anterior tinha dado aí muito subsídio, muita, digamos, bondade para a Ford para ela montar a fábrica lá. Falou que ia rever o contrato e que não ia mais fazer aquela subvenção, porque, se eu não me engano, eles iam dar um terreno. O que aconteceu? O governador da Bahia falou o seguinte: bom, tudo bem, o governo do Rio Grande do Sul não quer te dar isso, vem para a Bahia que eu vou te dar isso, e você monta a sua fábrica aqui. A Ford não pensou duas vezes, largou o Rio Grande do Sul e foi para a Bahia. Tá? Então eles têm uma fábrica lá. Pensando em termos de governo, pessoal, isso faz uma diferença enorme. Tá? Por quê? Porque você atrai, digamos, novas empresas, você traz benefícios para a cidade, você diminui desemprego, você melhora o bem-estar, você tem uma série de fatores que ajudam, tá? E aí, assim, diga lá. Eu acho que entra como exemplo. Eu tenho uma empresa que eu cuido que ela entrou com um processo para poder ser isenta do IPTU, provando que ela gasta muito dinheiro nessa cidade. Ela é de Diadema. Ela ainda não ganha, não está sendo isenta, mas ela está no processo porque ela gasta de imobilizado tantos %. Então, ela fez todo um levantamento do imobilizado, teve que passar para o governo para ela poder ter isenção. Então, nesse caso, teria que registrar como uma subvenção, né? Então, o valor que seria? Então, Daiane, a gente precisaria pensar nesse caso se isso é o governo que está dando, porque você tem uma lei que beneficia se você atender. Voltando, vou voltar no slide aqui, ó. Ele fala assim, ó, quer ver, ó? Aqui, ó, não só restrita, ó, normalmente em troca do cumprimento passado futuro de certas condições, certo? De certas condições. E no caso dos ativos, ó, cuja principal se qualifica que ela compre, construa de outra forma adquira. Nesse caso que você está falando, é assim, eles pagam imposto, mas a partir do que eles pagam, digamos assim, eles gastam muito mais em função do que eles têm de instalações lá na região, não é isso? Bom, se isso está na lei e eles estão entrando com pedido para conseguir, teoricamente o governo vai dar essa isenção, e isso está restrito a um grupo de empresas que você atenda lá uma certa quantidade de pessoas, então eu entendo que seria uma subvenção, certo? Agora, a gente tem que pensar que de repente a empresa, esse seu cliente, porque assim, isso muitas vezes a gente é advogado e tal, né? O cara fala assim, puxa, eu acho que a gente pode entrar na justiça e pedir que a prefeitura reduza porque eu não estou investindo na cidade. Então, se ele fizer isso, mas não tem um plano do governo, não tem nada, e a justiça determina, então eu não entendo que seja uma subvenção. Entendi. Nesse caso, qual é a situação lá? Existe digamos, esse convênio para quem atender aquelas condições ter esse benefício, ou a sua empresa, o seu cliente, ele achou que ele pode ganhar isso e simplesmente está processando lá o município? Não, na verdade eu preciso levantar isso. Como é cliente, eu preciso levantar. Mas eu acredito que o advogado é a segunda opção. Aí o advogado entendeu que por ele ter muito gasto na cidade, ele pode conseguir esse benefício do IPTU. Então, nesse caso, eu não entendo que seja subvenção, não. Ah, entendi. Okay. Então, até porque, eu vou ser bem sincero com você, faria sentido? Até faz sentido, mas... Não sei, eu não sei, eu sou um pouco, talvez, conservador demais aí, não sei, né? Mas assim, você tem a sua empresa, isso faz parte do seu negócio, você vai investir, e aí você tem um benefício. Quer dizer, não é um benefício, você gera benefício, mas isso não te isenta do imposto. Eu tenho quase certeza que se for uma tese do advogado, na minha opinião, eu acho que não vai ganhar, certo? Acho que não vai ganhar. Veja só, casos semelhantes desses daí, Daiane, a gente viu agora, não sei se vocês acompanharam, no caso da Petrobras, tá?
que acontece? A Petrobras, ela quer sair de alguns municípios aí do Brasil, principalmente de alguns municípios do Nordeste. Por quê? Porque não está sendo rentável para a empresa e ela vai fechar essas refinarias. Não sei se é refinaria, eu não sei se é extração. Alguém chegou a ver isso aí esses dias aí? Não? Não? Muito bem. E aí o que acontece? Os governadores estão entrando na justiça. Olha só, a empresa não tem mais nem autonomia, em tese, né, se a gente for pensar bem, porque a empresa ela quer melhorar o seu retorno, ela quer fechar as empresas, algumas subsidiárias aí, que eu me lembro, um estado que eu vi era no Nordeste. Ela vai sair desse estado. Por quê? Porque não vale para ela, para a Petrobras financeiramente, não vale a pena. Só que o governador estava entrando na justiça para impedir que a Petrobras saísse de lá. Percebe? Por quê? Porque eles entendem que a Petrobras lá gera benefício para o município. Você entende? É estranho isso, né? Porque assim, tudo bem, gera benefício e para a empresa. Quem que aí assim, o governo federal ou a empresa em si assume o prejuízo só para manter lá os empregos daquelas pessoas? A gente é complicado isso. A gente precisa lembrar, pessoal, que se você tem uma empresa, você tem a empresa para ganhar dinheiro, para gerar lucro, certo? Você não tem uma empresa para fazer benefício social. Se você tiver uma empresa para benefício social, você tem uma ONG, né? Às vezes a gente fala essas coisas, muita gente acha ruim, principalmente quem é muito ligado a terceiro setor, né? Fala assim, não, as empresas precisam contribuir. Não sei, o capital é meu, eu coloquei dinheiro, preciso contribuir com o quê? O dinheiro é meu, eu quero o retorno. Aí você fala, mas é um pensamento capitalista. Sim, a palavra de Deus diz, dai a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Não é isso? Então, se o dinheiro é meu, eu quero o meu retorno. Se eu estou fazendo aquilo como benefício, faço como benefício. Nós temos que ajudar, as empresas têm que ajudar, as empresas... se eu perguntar para vocês, vou fazer a pergunta para a Daiane. Daiane, qual é o objetivo da sua empresa? Gerar lucro. Então, em tese, não. Vou falar para você que não. O objetivo da sua empresa é prestar serviços contábeis. Quem tem o objetivo de gerar lucro na sua empresa? O dono? O dono. Ele não colocou dinheiro? Ele não abriu a empresa? Então o lucro que tem é dele. Tá certo? E aí a gente tem um monte de gente que fala assim, não, isso aí precisa ser dividido com o mercado, as pessoas precisam ser beneficiadas. Olha, pessoal, eu sou talvez um pouco muito capitalista. Alguns de vocês podem achar ruim comigo aí, mas eu sou meio capitalista. Eu acho assim, nós temos que ajudar as pessoas, certo? Nós temos que ajudar. Mas achar que tudo que nós fazemos tem que ser distribuído para todo mundo, não sei. Não sei o que vocês acham. Vou contar um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Isso é fato real, tá? Diga lá, Marcelo. Tem que ajudar as pessoas desde que não te prejudique, né? Exatamente. Exatamente. Você não pode tirar de você, tá certo? Para dar para outra pessoa. Isso não é certo, né, Marcelo? Pela própria palavra de Deus, não é isso? É assim, como é que eu posso ajudar alguém se eu não tenho condição de me manter? Isso foge um pouquinho, muitas vezes, da lógica aí. Tá? Quando eu preciso ajudar as pessoas. Eu estou falando eu como pessoa física ou eu como empresa, tá? Então, esse caso, por exemplo, a Petrobras, ela está lá, ela gera benefícios para o município, mas a gente tem que lembrar que ela não é uma entidade, digamos assim, como posso falar? De geração de caridade. Ela não está lá fazer caridade. E outra, a Petrobras é uma empresa pública. Certo? Ela é meia pública lá, mas assim, e os acionistas, como é que ficam? Professor, esse conceito assim que o senhor está falando de lucro e eu concordo plenamente, assim, mas é que o exemplo da Petrobras, porque tem muita cargo indicado por político, ele é usado muito para arrecadação de votos, tal, Sim. Fica meio distorcido, né? Mas se você for para qualquer empresa pública, privada mesmo, o conceito é esse, a maximização de lucro e É claro, eu coloco dinheiro, o investidor coloca dinheiro, o sócio coloca dinheiro, o retorno tem que ir para ele.
Eu sou a favor disso. Às vezes a gente fica falando, puxa, o cara é milionário, não ajuda ninguém. Bom, se o cara tem muito dinheiro, se a empresa tem muito dinheiro, ajudar ou não é uma opção dele. Certo? Agora, pegar o dinheiro dele e ter que distribuir com todo mundo, eu já não sou a favor. Tá certo? Embora assim, muitas vezes Oi? Por trás da história da empresa, às vezes o cara é milionário, mas o cara ralou muito para conquistar Exatamente, exatamente. Sabe aquela empresa... Tem uma empresa de motor. Tem uma empresa de motor, acho que é... Puxa, ela é bem famosa lá de Santa Catarina. É como é que chama? Enfim, eu não sei se vocês lembram. Como é que é, Marcelo? MWM? Acho que é MWM, acho que é isso mesmo. Essa empresa aí, pessoal, ela é de Santa Catarina, tá? Essa empresa é uma empresa grande, não é? Uma empresa grande? Eu acho que é essa empresa mesmo. É de motor, né? Não é, ele faz motor, aqueles rolos, motor, gerador, essas coisas, né? Essas pessoas, elas começaram a empresa delas, é uma empresa hoje bastante grande no Brasil. Eles começaram no interior de Santa Catarina, eles faziam motor na garagem da casa deles, e eles traziam motor, quando eles vendiam aqui em São Paulo, eles traziam motor no ônibus, eles compravam passagem lá no interior de Santa Catarina, sabe o ônibus comum de rodovia? Pegava aquele motor, trazia no colo para entregar aqui, entendeu? Hoje os caras têm uma empresa enorme. É assim, aí as pessoas falam, puxa, ele tem responsabilidade social. Não sei se tem, ele já contrata as pessoas, ele já paga as pessoas. Né? Professor, o que eu vi aqui é a VEG. Acho que é a VEG, é a VEG. Isso, Marcelo, é a VEG. Isso pesquisei mesmo. Aqui, é de Jaraguá do Sul. É isso mesmo, é a VEG. Eu namorei com uma menina que a irmã dela morava em Jaraguá do Sul. E é assim, aí eu fui para lá, e aí você acaba conhecendo, e eles faziam isso. Eles traziam esse motor. Hoje é uma empresa grande, é a VEG, Marcelo. Né? E assim, claro, provavelmente a empresa deve ter lá essa questão da responsabilidade social, tal, mas será que isso acontece mesmo? Será que assim que a gente precisa ficar dividindo esses bens? Dois comentários para vocês antes de a gente sair para o intervalo, tá? Faltam 2 minutinhos. Primeiro, eu fiquei sabendo de uma empresa. Nossa, minha rinite atacou aqui. Tem que tomar um remedinho agora no intervalo. Por exemplo, a gente teve um caso nos Estados Unidos. Um professor, ele estava ensinando, não sei se vocês já ouviram falar, um caso bem famoso, um caso real. Ele estava ensinando na universidade, quer dizer, numa escola lá. Desculpa, a diferença entre capitalismo e socialismo. Tá? Conhece essa história, não? Aí, isso é fato real, tá? E aí, quando ele começou a falar sobre o socialismo, as pessoas acharam, os alunos acharam que aquela ideia do socialismo era a melhor ideia do mundo. Isso é perfeito, tal. E todo mundo achou que as notas deveriam ser feitas da mesma maneira. Aí o professor falou assim, tá bom, nós vamos fazer aqui uma experiência, tá? Vocês preferem que a gente trabalhe no formato do socialismo? Falaram que sim. Muito bem. O socialismo, o que ele faz? Ele recebe os recursos... Meu Deus. E divide os recursos de forma igualitária, tá certo? Essa é a ideia, né? Muito bem. Você pega na Rússia, que você tem... que é socialismo, será que os governantes, será que o Putin ele vive do mesmo jeito que o povo? Será que em Cuba é assim? Entendeu? Então, esse é um problema, essa é a questão. Será que na China é assim? Na Coreia do Norte é assim? Esses países são socialistas? Então, esse é um problema. Fala assim, então tá, vocês querem fazer essa experiência, nós faremos. Então, eles fizeram, tinham as aulas normais, fizeram as provas, né? A Glaucia está falando aqui, ó, a VEG é a nossa cliente, mas a de Sertãozinho. Hoje você vê que a VEG está, né, Glaucia, em vários lugares aí no Brasil, mas ela surgiu dessa forma lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, né? Então a gente tem a seguinte situação. O professor falou, então tá, o pessoal fez a prova e você sempre na sala de aula tem aqueles alunos que tiram nota altas, vocês têm aqueles que são intermediários e tem aqueles alunos que não querem saber tirar nota baixa, não é assim? Beleza, o que o professor fez? Pegou a nota de todo mundo, tá? Somou e tirou a média.
Tá? Isso é fato, tá, gente? Ele somou e tirou a média. Ao tirar a média, quem estava com a nota mais alta, a nota veio para baixo. Quem estava na média continuou. E quem estava lá embaixo, a nota subiu. Tá? Quando isso foi acontecendo. Quando chegou na outra prova, o que aconteceu? Quem não estudava falou assim, meu, não vou estudar mesmo, não preciso estudar, porque minha nota sobe, eu não estudo e tiro nota alta, então para mim tá bom. Quem tá ali na média falou assim, olha, eu vou, né, tô na média mesmo, não faço muita questão. Quem estudava bastante falou, puxa, eu estudo bastante, só que as pessoas, a minha nota tá baixa, então eu não vou estudar, porque não adianta eu estudar porque a minha nota vai ser baixa. O que acontece? As pessoas que estudavam muito diminuíram os estudos. Quem estava na média continua e quem não estudava largou de vez. O que aconteceu? No final do ano, todos os alunos reprovaram, a sala inteira, né? Aí o professor mostrou com isso que a gente tem que trabalhar com meritocracia. Então quem estuda mais, quem rala mais, tem que ganhar mais. E quem não faz nada, ganha menos. Não tem jeito, né? Então esse é um fator importante. Porque não adianta eu querer falar que eu vou fazer, gerar benefício. Não. Então eu preciso pensar se o que eu estou fazendo na minha empresa e se o recurso que eu estou recebendo, como a Daiane estava falando, se é efetivamente assistência ou não. Certo? Porque a gente tem que tomar cuidado com essa falsa assistência, com essa falta coisa aí de ficar falando que a gente utiliza. Eu sei de uma empresa, não vou citar o nome, mas sei de uma empresa que está muito ligado ao meio ambiente, tá? Produz aí cremes, esses negócios, está ligado ao meio ambiente. Eu fiquei sabendo de um funcionário da empresa, tá? Ele fez pós-graduação, ele fez um TCC da empresa e ele provou que a empresa prejudicava mais o meio ambiente do que coloca nas propagandas na televisão, do que ela ajuda o meio ambiente. O funcionário foi demitido, a empresa entrou na justiça e pediu o trabalho do TCC dele para que ele não divulgasse. Entrou na justiça, a empresa processou o cara, o funcionário. E é uma empresa grande que o pessoal consome muito produto. Oi? Eu sei qual que é essa. Sabemos qual é. É uma empresa muito famosa. E a empresa está posta lá na televisão, fica postando, não, que a gente vai lá e ajuda o meio ambiente. O aluno provou no TCC dele, foi um trabalho que foi aprovado com nota 10 na faculdade, né? Enfim, e teve problema, né? Ó, o Rafael tá falando aqui que é o primo rico da Jequiti, né? Enfim. No caso da Jequiti, se eu não me engano, é mais perfume, né? Jequiti, se eu não me engano, se eu não estou enganado, é mais. Não sei, tem cremes também, essas coisas? Não. Tem. Sim, agora tem maquiagem também, tem bastante coisa. Então, mas a empresa fica lá postando de meio ambiente, até os nomes dos produtos são relacionados a meio ambiente, mas talvez, e muito possivelmente depois até vou pesquisar nas notas explicativas, que é uma empresa de capital aberto. Eu vou pesquisar para ver se eles têm recebimento de doação ou subvenção. Para vocês verem como é que é, né? Deve ter, né, professor? Com certeza tem, com certeza tem. Eu vou até olhar também, que agora bateu a curiosidade. O último comentário, pessoal, para a gente sair para o intervalo. A gente vê aí, a gente tá vendo aí o presidente da França, a gente vê os europeus falando, não vamos fazer negócio com o Brasil porque estão queimando a Amazônia, não é isso que eles falam? Agora pergunta, quem são os maiores consumidores das madeiras brasileiras? Não é o Brasil, é a Europa. Tá certo? Então é muito bonito ficar falando do meio ambiente, só que eles estão consumindo a madeira. Tá certo? É a mesma coisa, você fala assim, puxa, não quero... Eu sou a favor dos animais, sou contra matar elefante, mas você compra aquele brinquinho, você compra aquele cinzeirinho de marfim. Pronto. Entendeu? Eu sou a favor de manter os oceanos, mas você vai na praia e compra aqueles brinquedinhos de concha, sabe? Aquelas conchinhas. Da onde o pessoal tira isso? Do mar. Vamos tomar um café, pessoal? Aí sim, hein? Bora. Hoje a aula tá pesada, né? Bom, pessoal, até aí tudo bem? Tranquilo aí nos conceitos? Legal. Então, beleza. Vamos tomar um cafezinho, né?
10h06, 20 minutos. Então, 10h30 a gente está de volta, tá bom, pessoal? Tá bom. Fala, Marcelo, você ia falar, não? Não. Não? Então, pessoal, até daqui a pouquinho, tá? O link é o mesmo, tá bom, gente? Tá bom. Então, beleza.